Bem-vindos à vitrine da maior cimeira de transporte e logística da SADC. Mais uma vez, este é o podcast do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Hoje temos a honra de conversar com a doutora Amélia Domingues Cuvingua. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigado por esta oportunidade. A doutora que é a presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Aviação Civil de Angola. Vamos fazer uma abordagem sobre as atribuições desta instituição. Também vamos falar de como é que têm desempenhado as suas funções neste setor que cresce a olhos vistos. Vamos fazer uma abordagem também do que será a participação da ANAC na maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. Vamos falar sobre as expectativas que a instituição tem à volta deste evento, que promete conectar e trazer a bordo toda a região da SADC. Doutora, mais uma vez, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Nós é que temos essa honra por termos a oportunidade de podermos falar um bocadinho sobre o setor. Bem, doutora, para começarmos, gostaríamos de saber o que é a Autoridade Nacional da Aviação Civil. A Autoridade Nacional da Aviação Civil é o órgão regulador do setor da aviação civil em Angola. Eu falo em Angola, embora existam outras autoridades, ou seja, cada um dos países tem uma autoridade da aviação civil e no nosso caso não poderia ser diferente, uma entidade independente, e quando falamos da independência falamos da separação de qualquer interferência política dentro daquilo que é a atividade, ou seja, a ANAC, enquanto órgão regulador, tem a capacidade técnica de poder, por si só, decidir sobre aquilo que são as ações. E não falo por si, não falo por vontade, falo por aquilo que são as determinações legais, regulamentares estabelecidas, e nós fazemos isso muito alinhados com a Organização da Aviação Civil Internacional. Ou seja, hoje o que a ANAC deriva daquilo que é o padrão a nível internacional. Ok, essa dissociação que a ANAC tem basicamente faz com que a ANAC possa desempenhar as suas funções sem interferência alguma. Exatamente assim. As decisões da ANAC regem-se, eu vou aqui usar se calhar uma brincadeira, como juízes, com base nos regulamentos e na consciência. E a nossa consciência dita para aquilo que são os princípios técnicos, portanto, existe uma série de regulamentação por setor da aviação civil e todas as nossas ações pautam-se particularmente por o que está estabelecido. Falou-nos aqui de que a ANAC segue regulamentos que são internacionais. Exatamente. Esses regulamentos internacionais ou esses padrões internacionais que a ANAC segue, de certa maneira, colocam-nos no panorama da aviação civil internacional? Claramente que sim. Angola é parte desde 77 da Organização da Aviação Civil Internacional e isso faz com que cumpra com aquilo que são as normas e procedimentos e as melhores práticas internacionais comuns a todos os Estados. Logo, nós, o que temos estabelecido, claramente adequado à realidade angolana, rege-se pelos princípios estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO ou ACI. Ok. Essa padronização das boas práticas internacional da aviação que regula o mundo inteiro, essa padronização que nós temos, torna literalmente os nossos céus mais atrativos à aviação internacional? Mais do que atrativos, seguros, que é a primeira coisa pela qual nós pautamos, pela segurança da aviação civil, quer seja no âmbito operacional, quer seja no âmbito da interferência ilícita. E logo, sim, o nosso céu é claramente mais atrativo e mais seguro porque nós temos evidências disso. Nós somos um Estado, como qualquer outro, auditado por essa organização para garantir que efetivamente cumprimos com esses padrões. E tivemos em 2022, e eu aqui vou falar enquanto ANAC,
porque esta é uma regularidade que se faz aos Estados. Periodicamente os Estados são avaliados para aferir sobre a sua conformidade. Enquanto a ANAC tivemos já 2 auditorias da Organização da Aviação Civil Internacional, uma virada para avaliação de segurança operacional e a outra para a segurança contra atos de interferência ilícita. E quer numa, quer noutra, a nossa avaliação foi positiva. Nós ficamos acima daquilo que é a média regional. No caso da avaliação de 2022, a nossa média foi de 62,4%, enquanto a média regional apontava para 56%. E ficamos muito próximo daquilo que foi a média global, que é de 70%. Já agora, em 2025, recentemente, fomos auditados em junho de 2025 e a nossa média foi de 83,14%, portanto, acima da média regional e acima da média global. Acima da média global. Essa chancela que essas auditorias, de certa maneira, dão-nos, são, vamos dizer, são resultante do trabalho que a autoridade da aviação civil tem realizado aqui em Angola? Claramente que sim, mas não a autoridade da aviação civil. Eu prefiro falar do sistema da aviação civil, porque é o reflexo de todo o sistema, ou seja, não só a ANAC está a regular e todos os operadores dentro do sistema estão a conformar-se com aquilo que é a nossa regulação. Daí, eu preferi falar em sistema e não apenas da ANAC. Okay. Eu, mesmo com os meus colegas, falo muito disso, porque nós temos que perceber que é um trabalho coletivo e este é o reflexo do empenho de todos. Ok, um trabalho de equipa que tem surtido grandes resultados. Certo. Bem, recentemente foi inaugurado uma grande infraestrutura que é o novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Uma grande infraestrutura que se pretende que o impacto seja ainda maior. Como responsável da Autoridade Nacional da Aviação Civil, quais são os desafios que se apresentam com essa infraestrutura tão grande? Eu acho que o maior desafio é nós acreditarmos no que nós temos. Nós temos um potencial que normalmente é reconhecido por quem vem de fora e entre nós somos um pouco céticos. Esta infraestrutura por si só não fala aquilo que é todo o sistema integrado e toda a operação que já começa a acontecer. Nós hoje já temos um aeroporto funcional, operacional, que já recebe o tráfego doméstico, é lá onde se faz, e tem parte, ou já iniciou também alguma operação regional e vai iniciar a operação internacional. Ou seja, nós estamos a implementar e a fazer a operacionalização do novo aeroporto, do aeroporto Agostinho Neto, do AIAN, como nós no setor chamamos, de forma gradual, para termos a certeza absoluta e plena de que ele está 100% funcional. Como está, porque se for ou se tiver a oportunidade de fazer a visita, vê que lá está, vê que ele funciona, vê que ele opera. Portanto, nós só temos que aproveitar a oportunidade, porque se formos a nível da região, não iremos encontrar muitos. Portanto, nós temos uma oportunidade que não devemos, enquanto angolanos, deixar perder-se. Deixar desperdiçá-la. Agora, qual é o impacto que a doutora acha que esse novo aeroporto, pelas dimensões e pela megaestrutura que é, trará no setor de transporte aéreo? Trará não só para o setor de transporte aéreo, mas, acima de tudo, para a economia angolana. E aqui regresso para aquilo que é a ANAC, catalisador da economia nacional. Esta é uma infraestrutura que se quer não só operacional, mobilidade, transporte aéreo, tráfego de carga, mas para aquilo que é arrecadar investimento nacional. Okay. Ou seja, nós temos aí uma porta de entrada, não é? Temos a capacidade de poder ter muito mais passageiros do que temos hoje para o aeroporto 4 de Fevereiro. Temos a possibilidade de desenvolvimento do mercado, que é o nicho da carga, que hoje no 4 de Fevereiro claramente não é possível. Exato. Pela dimensão. Portanto, nós temos tudo aquilo que é necessário para já, para podermos atrair mais investimento para Angola. Nessa senda da atração de mais investimentos para Angola,
Nós registramos nos últimos 8 anos, sensivelmente, o Estado angolano tem investido enormemente no setor. Nós temos unidades portuárias que foram reabilitadas, outras que foram modernizadas. Temos o novo aeroporto, que é uma infraestrutura construída de raiz para para fazer essa maximização do próprio setor. Temos o caminho de ferro de Benguela, que muito se diz. Então, todos esses investimentos com o objetivo de transformar Angola num hub logístico para a região, para o continente e, quiçá, para o mundo. Como responsável da Autoridade Nacional Aérea, ANAC, como é que acha que a sua instituição poderá contribuir para atingirmos esse objetivo de passarmos para um hub? Passar por um hub passa por, e aqui vou voltar, o cumprimento daquilo que são as melhores normas, as normas e procedimentos em termos de aviação civil. E olharmos para o hub é olharmos como parte de todo esse sistema, porque acaba por ser intermodal, não é? E daí ter falado de todos os outros ramos dentro do setor de transporte. O que nós temos feito, e aqui vou olhar para a conectividade, aquilo que diz mais respeito à aviação civil, temos feito a modernização, eu vou usar essa expressão, dos nossos acordos aéreos, porque hoje os nossos acordos aéreos para a região africana já comportam o que nós vamos chamar de SATAM, o Mercado Único de Transporte Aéreo, ou seja, a tal ideia de atrairmos cada vez mais tráfego e podermos distribuir também a nível da região e do mundo. Conseguimos estabelecer a Quinta Liberdade. Por exemplo, o que é que acontece com a Quinta Liberdade? Ao invés de eu fazer uma ligação ponto a ponto, Luanda-Quênia, eu consigo fazer Luanda-Quênia, Quênia-Botsuana, por exemplo. Okay. Não é? E isto faz com que haja, então, a nossa rotatividade e a distribuição. Ou seja, eu posso pegar tráfego e redistribuir por África. Isto não é... Nós temos uma condição geográfica que é completamente favorável, não é? Precisamos de acreditar e fazer acontecer. Essa posição geográfica que nós temos, temos acesso ao Oceano Atlântico, facto que muitos países da região da SADC não têm, que podem, de certa maneira, ver o nosso país como uma plataforma de escoamento, de passagem do seu comércio. O setor aéreo, com o novo aeroporto internacional, Dr. Antônio Agostinho Neto, de certa maneira coloca-se na linha da frente para que isto aconteça. Certo. Que desafios é que acha que a ANAC vai agora enfrentar nesta nova fase? O maior desafio talvez seja olhar para aquilo que é o congregar outras instituições. Por exemplo, o turismo. Enquanto aviação, nós temos a infraestrutura, nós temos os equipamentos, que são as aeronaves, nós temos o pessoal treinado, mas isso por si só não basta. Nós precisamos, a nível das infraestruturas complementares, ou das instituições complementares, como é o caso do turismo, estabelecer aqui estratégias para efetivamente atrairmos tráfego para Angola. O que é que as pessoas vêm fazer da Angola? Ok. Comércio, turismo e eu acho que o desafio passa por, se calhar, nós em conjunto estabelecemos uma estratégia para isso. Cada um está a fazer o seu papel e bem. O turismo hoje já tem uma grande desenvoltura, já vemos muito mais o conhecimento sobre o que é que se pode fazer em Angola. Podemos fazer negócio, podemos fazer um turismo paisagístico, podemos fazer um turismo religioso, mas é preciso vendermos, passa a expressão, positivamente Angola, para que as pessoas tenham interesse de cá vir e então aí, enquanto transporte, fazemos o nosso papel, normas estabelecidas, padrões, há segurança, posso ir, o avião não vai cair. E então as pessoas queiram efetivamente estar aqui ou fazer ponto de passagem, porque temos a vantagem de, em alguns momentos, encurtar o tempo de viagem. Exato. E facilitar, então, que possam ir para um ou outro destino que não Angola, mas sempre passando por aqui e olhar para o nosso aeroporto, querer ficar para perceber melhor sobre nós, né? Então, eu acho que, mais uma vez, é um trabalho de equipa.
E precisamos de ter uma estratégia que alinhe e permita então que haja esse interesse em conhecer Angola e investir em Angola. Angola será o destino da região nos dias 17, 18 e 19 de outubro, durante a realização da maior cimeira do setor dos transportes e da logística para a região da SADC. Estamos a falar do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Doutora, a ANAC é sponsor desta cimeira. Faz parte da estratégia da autoridade posicionar-se desta maneira tão impactante num evento desta magnitude para o setor? Claramente que sim, porque é a única forma que nós temos de estar com outras pessoas e de podermos fazer um bocadinho do que eu estava a dizer há pouco. Passa a expressão vender positivamente o país, ou seja, haverá parceiros de outras realidades, homólogos nossos, haverá investidores e por que não falarmos sobre o que é a aviação e como é que a aviação quer fazer-se crescer. Okay. É uma boa oportunidade, claramente. Ok. Durante o Summit vamos ter a representatividade de todos os países da região da SADC em vários moldes. Por exemplo, um dos eventos que vamos ter a representatividade de todos os países da SADC será a Bolsa de Startups. Startups são ideias, negócios que estão no princípio, que podem apresentar soluções para problemas que são para o setor todo, mas essas soluções podem ser aplicadas de forma individual. A doutora consegue analisar a importância de ter essas ideias também inclusas num evento desta magnitude? Sim, porque eu olho para aquilo que é o dinamismo do crescimento do setor da aviação civil. Muitas vezes agora durante a nossa entrevista eu fui referindo regulamentos e tudo, mas é mais do que isso, é muito mais do que isso. Hoje nós falamos de um setor digital. Hoje nós falamos de um setor que se olha para a sustentabilidade. Falamos do Corsia, que é o combustível que nós devemos usar, né? Cada vez mais limpo. Exatamente. Então, há muita coisa que pode ser aproveitada com essas iniciativas que podem ser apresentadas com startups. Ok. Doutora, quais são as expectativas a nível da ANAC para este summit, visto que, para além de sponsorizar a própria cimeira, também temos informações que vão estar dentro de alguns debates, alguns workshops. E acredito que mais do que a própria estrutura que querem vender, também o conhecimento que querem passar estarão em evidência durante esses eventos. Certo. É preciso que se conheça a aviação. Okay. A nossa intenção em participar destes momentos de partilha, prefiro dizer assim, é precisamente para nós demonstrarmos como está a crescer. Hoje nós vamos falando de vários temas, eu há pouco citei a conectividade, falarmos dos combustíveis sustentáveis e percebermos, nós da aviação e quem não é da aviação, mas dentro do setor, como é que efetivamente as coisas estão a avançar, estão a crescer. Ou seja, Angola não pode ficar para trás. Exato. Quando o mundo está-se a desenvolver e nós temos que correr atrás, temos que efetivamente dar o passo certo e não deixar que a evolução aconteça para todo mundo e nós depois... para nós. Exatamente. Bem, doutora, visto que a autoridade tem parceria com uma gama enorme de instituições que têm algum interesse na participação desta cimeira, gostaríamos que deixasse uma mensagem para o setor. Essa é a parte mais dura. Uma mensagem para o setor. Eu acredito que o que nós temos que olhar dentro do nosso setor é precisamente para a coesão, ou seja, termos atividades estruturadas. Quando queremos falar do hub, quando queremos falar de uma plataforma intermodal,
percebemos que somos todos parte e perceber que estamos todos a caminhar juntos e com o sucesso que se espera não pode ser diferente, tem que ser de mãos dadas e objetivos comuns para todos nós. Doutora Amélia, foi uma honra e um privilégio enorme tê-la no nosso podcast. Realmente a Autoridade Nacional da Aviação Civil de Angola desempenha uma função vital para manter os nossos céus mais seguros e atrativos, e acho que conseguimos ver como é que tem sido desempenhada esta função. Por isso agradecemos bastante por ter estado aqui conosco e pelo conhecimento que passou. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade e espero poder, noutras oportunidades também, dar um pouco mais de conhecimento sobre o setor. Estivemos a bordo com a Autoridade Nacional da Aviação Civil de Angola, ANAC, que esteve representada pela Presidente do Conselho de Administração da mesma instituição, a doutora Amélia Kuvingwa, que partilhou conosco o que tem sido a atividade da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Vimos também quais são as expectativas que a instituição tem à volta da realização da maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. Também falamos sobre o novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, os desafios e as oportunidades que essa infraestrutura gigantesca poderá trazer para o setor da aviação e não só. Quanto a nós, despedimos-nos com a sensação de dever cumprido e deixamos aqui um apelo muito forte a si, nosso fiel telespectador, que continue ligado a nós. Este é o podcast do Angola Hub, Transporte e Logística Summit 2025. Eu sou Josemar Andrade e é tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Estamos conectados.